Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvarte Júnior. Professor, que também é nosso comentarista de política, seja muito bem-vindo. Mais uma noite aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigado mais uma vez pelo convite. Professor, o mundo acordou ontem, sábado, né, com a situação vivida na Europa, particularmente em Paris, e a manchete da Gazeta do Povo de sábado, de ontem, foi essa daqui. Uma foto do atentado com a manchete Sexta 13 em Paris. Né? Pela contagem oficial, mais de 150 mortos. E também na Gazeta do Povo, teve tempo hábil para fazer a matéria, uma página inteira. Alguns jornais não conseguiram relatar o fato, até porque aconteceu à noite. Tiroteios e explosões em Paris deixam dezenas de mortos. Estamos vivendo aí uma situação que ainda não está muito clara, né? O atentado aconteceu na última sexta-feira, hoje é domingo. Não está muito claro o que aconteceu, mas claramente uma ação terrorista orquestrada, várias ações no mesmo momento, no coração da Europa. E ontem pela manhã o aeroporto de Heathrow, também em Londres, foi fechado também com ameaça de bomba. Estamos aí diante de uma escalada de violência que pode querer ser mundial. Isso pode ser considerado um fato isolado, na sua opinião? Luiz, não é um fato isolado porque isso envolve a polaridade, sobretudo na perspectiva religiosa, que perpassa aí boa parte da nossa história. Se nós olharmos, por exemplo, durante a Idade Média, esse conflito, de um lado, cristãos ocidentais com o islamismo, os muçulmanos do Oriente, já era uma presença. E hoje nós aqui no Ocidente olhamos para essas atitudes como terroristas, entendendo que isso na verdade revela o quê? Posturas fundamentalistas, onde principalmente o Estado Islâmico tem uma pretensão do quê? De uma refundação de um grande califado mundial, ou seja, um retorno à Idade Média. E no próprio contexto da Idade Média, do lado ocidental, os cristãos também tinham posturas fundamentalistas. Só para exemplificar, havia um santo na Igreja Católica no século XII, responsável pela redação do Estatuto da Ordem da Cavalaria, dos cavaleiros medievos, monges medievos que lutavam na Terra Santa, em Jerusalém, e lá ele dizia muito claramente, matar e morrer em nome de Cristo não é nenhum malefício, em si um benefício para si e para Cristo. Então essa postura fundamentalista que permeia as religiões é um elemento nefasto. Né? O Ocidente acaba se desvencilhando, ou seja, produz um processo intenso de secularização, separa as suas instituições, sobretudo o Estado, da religião, e consegue o quê? Fazer com que a democracia possa gerir as relações, principalmente na parte ocidental. E na parte oriental, na parte hoje que você tem esse envolvimento mais vinculado aos árabes, ao Estado Islâmico, é o contrário, né? É uma junção do elemento religioso com o aspecto do próprio Estado. E isso acaba gerando o quê? Posturas com ausência de democracia, portanto, posturas bastante totalitárias e que geram esses atentados que são basicamente nefastos, né? Nessa perspectiva histórica, professor, de um lado, partindo do ponto de vista das cruzadas, as religiões ocidentais, notadamente a Igreja Católica, ela se modernizou né, nos últimos 200, 300, 400 anos, a ponto de abandonar práticas como essa e ter uma postura bem mais serena, vamos colocar assim. Mas, ao que parece, também do outro lado, a religião muçulmana, um ramo dela também se modernizou bastante, que é o ramo dominante, inclusive, mas há um ramo que não, que na verdade prega a volta dessa situação anterior, inclusive o uso de armas de forma indiscriminada. Nós podemos falar que essa falta de modernização do Islã, ou pelo menos do Oriente Médio como um todo,
acaba tendo gerando também esse tipo de problema? Tem um filósofo alemão vivo, chamado Jürgen Habermas, que ele fala justamente isso. A diferença fundamental do Oriente para o Ocidente é que nós, ocidentais, quando você falou em modernização, a modernização significa justamente o que? Um processo intenso de secularização, né? E esse fenômeno ele não se vê, não se observa entre sobretudo, a parte mais oriental árabe. É óbvio que nós temos o quê? Uma perspectiva de progressismo também dentro do próprio islamismo, mas nós temos essas alas mais conservadoras que radicalizam e buscam o quê? Fazer essa junção entre religião e Estado, entre a religião e o aparato da própria sociedade. Quer dizer, esse é o elemento que é bastante difícil, porque a parte ocidental não consegue conversar com essa parte mais radical. Não existe um diálogo numa esfera internacional que possa ocorrer o quê? Um diálogo democrático. Né? E a própria Europa hoje vive uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que ela abre as suas portas para refugiados sírios, né, que está passando uma situação bastante difícil em relação a um quadro de regime totalitário, e que acaba incorporando a base da religião muçulmana dentro da própria Europa, ela acaba sendo vítima de atentados de grupos radicais. Então, realmente hoje é uma situação muito complexa a que a Europa vive, sobretudo nessa fronteira entre o cristianismo e o islamismo, que é basicamente uma recolocação de um aspecto histórico já vivenciado, inclusive, na Idade Média, como você bem lembrou, com as cruzadas. Bom, na verdade, quando a gente fala de secularização, nós estamos falando da separação do Estado democrático de direito da Igreja, né? Ou seja, ou de qualquer tipo de igreja, qualquer religião. E, ao contrário, a partir de 79, se não me engano, com a ascensão do Ayatollah Khomeini no Irã, é que volta com muita força essa questão do fundamentalismo dentro dos governos do Oriente Médio. Você tem toda uma retomada a partir daí. E isso vai se intensificando e acaba se desdobrando em movimentos, né, em grupos. A Al-Qaeda, por exemplo, que teve a sua manifestação, sobretudo nos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, e agora o Estado Islâmico, que é um desmembramento da própria Al-Qaeda, né, que é mais radical que a própria Al-Qaeda na forma de agir e de realizar esses atentados terroristas. Agora é interessante que essa radicalização desse conservadorismo lá é um elemento também que se observa no próprio Ocidente. Veja, no caso aqui brasileiro, nós temos também uma retomada de um certo conservadorismo na própria religião. Se a gente trazer isso, por exemplo, para dentro do Congresso Nacional Brasileiro, nós vamos perceber que há uma presença muito forte, uma bancada religiosa, mas uma bancada religiosa altamente conservadora, né? Então, parece que é meio que distribuído isso. Vivemos hoje momentos de retomada do conservadorismo dentro de grupos religiosos e que acaba certamente afetando também a estrutura do Estado lá e a estrutura política aqui. A vereadora Elza Corrêa, em um post numa rede social, ela faz um desabafo dizendo que justamente isso, que eu tive acesso, evidentemente, que há um movimento de conservadorismo, né? Eu diria até que o mundo está ficando mais careta, né? No jargão dos anos 70. Esse endurecimento, às vezes, das pessoas em começar a ter posturas mais conservadoras, ele não é alimentado também por esse tipo de atentado? De certa forma, também é alimentado por esse viés, mas existe também uma outra perspectiva de leitura colocada, que é basicamente o seguinte: a nossa época, a nossa geração, ela tem o quê? Ela tem uma crise de utopia, né? Nós temos uma geração órfãos de melancolia, existe uma melancolia de uma esquerda que ficou no passado e nós temos uma carência muito grande de utopias, né? Se a utopia era movimentada até a geração anterior por elementos fincados na esquerda, nós não temos mais essa bandeira bastante visível hoje. Então você cria o quê? Você cria uma geração que tem o quê? Que tem essa melancolia da esquerda e tem o quê? Essa carência de utopia. E isso acaba o quê? Acaba alimentando o quê? A criação de um afastamento, né? De um direcionamento dessa geração para bandeiras mais vinculadas à própria direita, né? Ou a religião. E aí, exatamente, aí entra a religião. Quer dizer, quando você move a utopia mais para a direita, a religião ela acaba se enquadrando de maneira mais plena, né? Então você tem o quê? Você tem uma ausência no horizonte de falta de perspectivas utópicas. E a religião ela acaba suprindo isso nesses momentos, digamos, de déficit, de carestia, de bandeiras políticas ou de uma utopia, como nós tivemos aí no passado, de construção de um mundo altamente tecnológico e científico. Hoje a gente tem o quê? A clareza de que a tecnologia, ainda que ela tenha uma utilidade muito bem recepcionada,
ela tem o quê? Ela tem colocado em xeque a nossa própria sobrevivência no planeta no quesito do meio ambiente. Então você tem o quê? Você tem um quadro bastante negro pela frente, né? Enfrentar os desafios ambientais, enfrentar os desafios políticos, e a religião acaba suprindo boa parte desse elemento utópico que falta na sociedade. E quando você fala a questão do elemento utópico, é o horizonte, né? Ou seja, é a bandeira de luta. Eu cresci particularmente, minha amiga, numa juventude que sonhava em derrubar a ditadura militar no Brasil, redemocratizar o país, e para nós isso era o momento, era o essencial para que o país fosse um país novo, né? Certamente quem veio depois de mim, como país já redemocratizado, sonhou em levar as políticas públicas, ou distribuir a renda com programas sociais, um governo que não fosse um governo de direita, um governo conservador, um governo mais progressista, como de fato aconteceu. E acaba agora essa falta de utopia. E aí eu quero fazer um recorte, mas o professor vai responder depois do intervalo comercial. Essa crise do PT no governo brasileiro, por exemplo, que é um governo de esquerda, com um discurso de esquerda, que movimentou uma juventude, uma massa enorme de pessoas. A crise do governo, inclusive com situações eticamente falando, bastante complicadas, acaba também, de certa forma, bagunçando a cabeça dos jovens, fazendo com que eles percam a crença no futuro? O professor Clodomiro Banvart responde logo depois do nosso intervalo comercial. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, que é nosso comentarista de política também. E eu provoquei o professor Clodomiro, antes do intervalo, nós estamos falando aqui, evidentemente, da questão dos atentados na Europa, nesse começo de final de semana, que aconteceram na sexta-feira. Professor, eu lhe perguntei, a gente falava da questão da desilusão, né, que as pessoas têm, notadamente a juventude, com a questão política e, de um lado, com a ascensão
da religião sobre esses jovens. E eu perguntava ao senhor o seguinte: um governo ruim, seja em qualquer lugar do mundo, ele acaba frustrando as pessoas. Citei o exemplo aqui do governo do PT aqui no Brasil, e só para justificar também o porquê disso, tá? Está aqui na Folha de Londrina, da última sexta-feira 13, a manchete aqui, ó. Rombo na Petrobras pode ser 7 vezes maior que a estimativa inicial. 7 vezes maior. Ou seja, novo laudo da Polícia Federal aponta que fraudes provocaram prejuízo superior a 42 bilhões de reais. Inicialmente falava-se em 19 bilhões. Ou seja, segundo a PF, um laudo inicial, ainda vai ser provado, de 15% a 20% dos contratos ficavam por esquema de corrupção. Quando um jovem que acreditou no Lula, na Dilma, no PT, se depara com uma manchete como essa, né? Digamos que seja provado, seja verdade, é claro que eu não estou dizendo que seja absoluta verdade, mas que seja provado. Ele acaba desiludindo com a política e aí o encantamento com a religião pode ser mais forte? Com toda certeza. Quando você fala, né, Luiz, o PT teve uma criação, um discurso muito forte. A bandeira da ética e a utopia da esquerda foi muito significativo de toda uma geração que permeia o final do regime militar no Brasil e entra na democracia, né? E você vê paulatinamente o quê? O desmoronamento dessa bandeira utópica, dessa estrela que brilhava, e isso consequentemente gera o quê? Frustração, não só nessa juventude, mas em toda a população do modo geral. E aí tem um elemento interessante que é o seguinte: nós brasileiros, e não só brasileiros, a América Latina no modo geral, ela tende o quê? Tende a buscar a solução dos seus problemas ou a consecução de determinados fins de maneira imediata. Nós somos imediatistas. E quando nós não conseguimos perceber que isso pode ser alavancado por meio do instrumento que é a política, que exige debate, que exige discussão, você tem o quê? Um fenômeno, que é o religioso, que acaba o quê? Ocupando um espaço porque nós acreditamos que as coisas podem acontecer na forma de milagre, de forma instantânea, né? Então isso acaba o quê? Acaba tirando o foco da participação política e levando as questões a gravitarem o quê? Num círculo religioso, numa perspectiva conservadora, onde você tem um sagrado que pode o quê? Que pode dar tudo, que pode conceder tudo de forma milagrosa, de forma instantânea, né? Então mesmo que a juventude, mesmo que o cidadão olhe para uma notícia triste como essa, eu acho que a religião ela cumpre um papel fundamental, que é um aspecto da nossa existência, a nossa finitude existencial. Ela cumpre um papel significativo aí dentro. Mas do ponto de vista das questões materiais, das questões que envolvem a política, nós precisamos ter o quê? Um pouco mais de envolvimento. As notícias são tristes, né? Você coloca um número cabalístico, 7 no dia 13, que é uma sexta-feira. Mas isso exige o quê? Que nós tenhamos uma participação maior em relação à política, discutir mais a política para evitar que esse tipo de notícia seja estampada na primeira página do jornal. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu não posso deixar de perguntar ao professor Clodomiro, esse processo de religiosização, se é que existe esse termo, de permear a política, como aconteceu no Oriente Médio, uma junção, ele pode estar acontecendo veladamente no Brasil. Note, nós temos aí uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Nós temos aí partidos criados por igrejas, em algumas regiões do país, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito forte a presença de deputados, até senadores eleitos por siglas que têm uma vinculação bastante forte com igrejas, e ao mesmo tempo também a Igreja Católica também fazendo os seus políticos. Nós podemos ter uma disputa aí religiosa dentro das instituições democráticas? Eu acho que isso já está acontecendo, né? E eu acredito isso é um fenômeno da década de 60 para cá, que entra no Brasil muito forte, que é o fenômeno da chamada teologia da prosperidade, da onde surgiram as principais igrejas que hoje têm essa perspectiva de valorização do aspecto material, sobrepondo aspectos espirituais. Na verdade, você tem hoje no segmento econômico a estrutura da religião como um elemento altamente vendável, ou seja, o elemento gospel, livros e tantas outras coisas se transformar em objeto de comercialização. Ou seja, a religião é algo hoje altamente lucrativo dentro de um contexto que as pessoas têm uma perspectiva de ausência de utopia no seu horizonte, né? E quando a religião ela começa a transplantar para a área da política, ela começa de fato a fazer o quê? Disputa política dentro das nossas instituições. Se de um lado
Isso eu não vejo como ruim, ou seja, a religião tem o seu discurso, tem a sua posição, ela pode debater no espaço público. O que nós não podemos permitir é que a religião faça uma colonização do espaço institucional e democrático para a imposição das suas ideias. Isso sim seria um aspecto totalmente ruim e nefasto para a democracia brasileira. Quer dizer, nós podemos até ter uma situação do bispo Macedo, por exemplo, ou do arcebispo de qualquer lugar ser candidato a governador ou a presidente, se ele assim o achar como mérito pessoal. Mas a igreja como um todo ter esse tipo de força acaba sendo complicado. Complicado, porque a democracia brasileira, o próprio Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, ela dá o que? A liberdade de expressão religiosa. Então nós não podemos ter o que? Determinadas posições religiosas sobrepondo o que? A essa pluralidade. A pluralidade é própria da democracia. E quando você acaba tendo posições ideológicas sobrepondo a pluralidade, você vai o quê? Asfixiando a própria democracia. Isso é um fenômeno ruim e até perigoso. Tá certo, eu agradeço a presença do professor Clodomiro Banvatti Júnior, ao mesmo tempo que deixo aqui o espaço aberto a todas as instituições e pessoas que foram citadas nessa matéria para fazer o contraponto aqui nas nossas informações. Professor, muito obrigado pela presença, uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigado, Luiz. Boa noite a você e boa noite a todos. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Mais uma vez quero deixar o espaço à disposição de todas as pessoas, partidos políticos, igrejas e instituições citadas nessa matéria, querendo entrar em contato com a nossa produção, até para fazer o contraponto, até para colocar a sua versão ou a sua verdade sobre os fatos. Quero mais uma vez, já faço isso aqui há muito tempo, quero condenar, é uma questão pessoal, mas também tenho certeza da nossa produção, da nossa emissora, condenar todo tipo de violência, todo tipo de atentado que acontece no mundo afora e que acaba sacrificando vidas inocentes, vidas que não têm nada a ver com a discussão política, com a discussão religiosa, com a briga entre potências e Estado Islâmico, pessoas que estão inocentes muitas vezes num bar, numa boate ou num campo de futebol, fazendo aí seu lazer, assistindo um show e que tem todo o total, pleno e total direito de estarem lá. Infelizmente, no mundo ainda existem pessoas que não respeitam a vida humana
e que acham que pode, em nome seja do que for, seja de um Deus, seja de um governo, seja de uma ideologia, cometer qualquer ato que ceife vidas humanas de forma covarde, de forma cruel, sem nenhum tipo de direito à defesa. Condeno e condenamos todo esse tipo de ato e que as autoridades realmente possam aumentar o volume de segurança em todos os locais e possam também punir os culpados na forma da lei de cada país. Agradeço a você, meu amigo, a você, minha amiga, pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima semana para você. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.